Você trabalha a vida inteira e na hora de se aposentar, descobre que a renda que você terá do INSS não será suficiente e terá que baixar o seu padrão de vida para isso? Infelizmente, essa é a realidade de muitos dos brasileiros. Por isso, é importante se planejar para ter uma renda complementar e a aposentadoria do governo. Quer entender como funciona a previdência privada? Tirar seus preconceitos sobre esse tema? Então, fica nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui do canal Planejadamente. Meu nome é Alexandre Santiago e aqui ao meu lado, Vander Vicente, Ricardo Vasconcelos, Rogério Saltz e Cristiane Gucci. A gente tem um objetivo aqui de ajudar você, a tomar melhores decisões nas suas finanças pessoais e se planejar, nessa jornada que é tão desafiadora para todos nós. E o tema de hoje vai ser sobre previdência privada. A gente quer desmistificar esse veículo de investimento que tem todas as vantagens e estratégias interessantes para que você possa alcançar os seus objetivos. E aí eu já queria começar falando um pouco sobre essa questão, preconceitos, mitos, sobre a previdência privada, que a gente sabe que muita gente tem experiências ruins e acabam deixando esse veículo tão importante meio de lado, e a gente está aqui para esclarecer todos esses pontos. Vamos lá? Vamos começar, então, falando sobre o que é a previdência privada. A previdência privada nada mais é do que uma forma de investimento, uma modalidade de investimento como outras que você deve conhecer. A diferença é que a previdência privada é uma modalidade de investimento que já, popularmente, as pessoas têm algum conhecimento, mas por mais que isso não tenha um certo nível de profundidade, é uma modalidade de investimento onde você guarda um dinheiro mensalmente ou periodicamente e ele fica acumulando e rendendo. E lá na frente, na hora de você se aposentar ou na hora que você atingir um determinado valor que você quer, você pode usar esse recurso para um determinado fim. A maior parte das pessoas tem na previdência privada uma forma de acumular recurso ao longo do tempo para, no momento de se aposentar, ter uma renda extra. Seja uma renda mensal, uma renda periódica ou uma renda pontual, com o resgate do valor total. Então, ela nada mais é do que uma modalidade de investimento. Legal. E é interessante que ajuda na disciplina das pessoas, porque a grande maioria das pessoas não tem nenhuma disciplina em fazer aportes regulares, em realmente estar contribuindo para o seu futuro. Eu acho que a Previdência, se eu não estou enganado, pessoal, é uma das primeiras formas que o brasileiro teve acesso de guardar recurso mensalmente, Além a poupança, você pode colocar lá o dinheiro eventualmente, mas a Previdência foi o primeiro que caiu em débito automático, ou você tinha um boleto para se pagar todo mês, não é? É isso mesmo. E quais seriam, Cris, fala para a gente quais seriam os cenários possíveis para uma pessoa poder entrar numa Previdência? O que você acha legal? E uma coisa que é importante a gente estar levantando é que a grande maioria das pessoas, assim, muitas pessoas contam com o dinheiro que vai vir do INSS, que é uma previdência social, mas que, assim, é comum, mesmo grandes executivos, na hora de se aposentarem, eles falarem, poxa vida, eu contribuí X ao longo da vida, tinha um salário super alto, e na hora de aposentar, receberem muito pouco, e se frustram, e falam que o INSS é uma coisa que não funciona. Na verdade, existe um teto, que acho que é importante a gente estar salientando aqui, que existe um teto, que quando você contribui, proporcionalmente ao valor que você contribuiu ao longo da vida toda, na hora de você se aposentar, você vai receber esse valor. E que muitas vezes não é o suficiente para estar mantendo o teu poder de compra, o teu padrão de vida, principalmente. Então, como o Vander comentou, acho que a primeira razão que começou toda essa coisa de você poder poupar é que quando as pessoas viram que o dinheiro do INSS não vai ser suficiente para manter teu padrão de vida lá na frente. Então, aí que entrou a previdência privada e que as pessoas aí começaram a poder poupar. Então, número 1 é pensando no teu futuro, na tua previdência, assim, na tua aposentadoria, o que você quer ter lá na frente?
Então, é uma maneira que você tem de estar poupando. Então, esse foi o principal veículo, né? Assim, principal razão. E é engraçado, né, Cris, que mesmo sendo o principal pensamento hoje, quando a gente fala de aposentadoria, ainda poucas pessoas vão atrás de mais informações sobre isso, né? Sim, e inclusive, uma coisa que eu vejo crescente também, que uma coisa é a aposentadoria, mas hoje muita gente, quando um filho nasce ou tem uma criança pequena, as pessoas também, sabendo, de modo geral, todo mundo quer dar uma boa educação para os seus filhos. Então, uma maneira que as pessoas também têm é de regularmente estar guardando ou poupando um valor, pensando na faculdade das crianças, na educação dos filhos. Então, não necessariamente a gente precisa falar em aposentadoria. É como você falou, de repente, para um grande evento. Então, educação dos filhos. Ou, de repente, eu quero juntar um dinheiro para comprar uma casa. Né? Então, assim, são coisas que a gente pode estar pensando. E, mais para frente, também, um pouco mais além, ele é um instrumento muito utilizado pensando em herança. Então, aqueles que têm dependentes, porque a gente vai estar comentando disso um pouco mais para frente, dos benefícios, mas o valor que está na Previdência, ele acaba ficando para os herdeiros, e é uma maneira que tem que, no falecimento da pessoa, é um dinheiro rápido, né, para a família. Então, ele é um veículo muito utilizado nisso, pensando na sucessão, assim, de ajudar quem está do teu lado. Então, antes de conseguir resgatar o dinheiro, se acontece alguma coisa, a educação das crianças, o dinheiro que está lá, ajuda a família. Rogério, você já teve caso aí de Rogério, ou qualquer um de vocês, pessoal, de pessoas que passaram por essa situação que a Cris trouxe, de ter o falecimento de alguém que era um mantenedor da família e a Previdência ser um veículo de transferência rápida de patrimônio, de recurso? Acho que quando a família ainda não tem patrimônio suficiente, como a gente já viu em uma live anterior aí que a Cris até falou bastante sobre cobertura de riscos, né? O seguro é importante, mas se a família já tem ali as reservas para emergência, para os objetivos, para a longevidade, então ela pode constituir também nesse veículo, nessa alternativa de investimento, uma aplicação para cobrir os custos da transição, né? Pagar advogados, pagar, enfim, impostos, tá? Então, sim, já teve casos desses que eu acompanhei, que isso foi um alívio, porque tendo toda a documentação, em até 30 dias, a família tem os recursos em mãos. E é importante aí observar que tem a questão da divisão correta desses valores, tá? Mas nesse caso que eu trouxe, que eu exemplifiquei aqui, essa parte não era parte tão representativa, ali estaria dentro daquela parte disponível do titular, tá? Então, acho que esse é um ponto interessante aí de constituição de previdência também, né? Legal. Agora, uma pessoa que realmente... Desculpa, Cris, pode falar. Oi, Caio, complementando o que o Rogério falou, que assim, que é um bom lembrete, que o valor que está na Previdência, que quando no falecimento da pessoa, no inventário, tudo é bloqueado. E o valor que está dentro da Previdência, que muito pouca gente sabe, é que o valor existente lá não é bloqueado. Então, na hora do inventário, tudo fica bloqueado, porém, o valor que dentro da Previdência é disponibilizado imediatamente para a família. Isso porque dá um alívio enorme para as pessoas. Isso porque a Previdência tem esse caráter na hora da transição de ser algo considerado indenizatório, né? Então, não passa a transitar rápido, né? Desde que, igual o Rogério falou, você tenha toda a documentação em mãos, né? Mas é simples, né? É só o atestado de óbito, o documento de identificação, é um processo relativamente simples, tá? E aí, a outra alternativa é você abre o inventário e tem que esperar esse inventário para poder distribuir os valores. Isso pode, em certas circunstâncias, demorar muito mais do que isso, né? Então, vocês colocaram muitos cenários possíveis para as pessoas utilizarem a Previdência.
mas eu queria perguntar para o Alexandre, uma pessoa que está querendo colocar o dinheiro na Previdência, ela ouve falar em VGBL e PGBL. Qual que é a diferença desses dois tipos de investimento? O que é interessante, né, a gente saber, né? Existe uma sopa de letrinhas, né, para confundir até um pouco mais muita gente na hora de tomar essa decisão, né? Mas essas duas siglas, né, são veículos que têm finalidades, né, um pouco diferentes, né? O PGBL é principalmente para pessoas que têm renda tributável, né? Ou seja, pessoas que ali vão estar recebendo uma renda tributável e vão poder, se utilizando do PGBL, né, fazer aí uma redução dessa renda tributável, contribuindo em até 12% dessa renda, né? E o VGBL, que vai funcionar mais como esse caráter realmente de seguro, né, para pessoas que tenham ali, que sejam empresários, né, pessoas que tenham objetivos, né, definidos, que podem se utilizar, né, do VGBL. A tributação deles é um pouco diferente e tem duas modalidades, né, o regressivo, né, e o progressivo. Quem é que quer entrar nesse detalhe aí mais técnico na parte de regressividade, progressividade na hora de pensar, né, em PGBL ou VGBL? Acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque muita gente que não teve a orientação ou não se atentou para essa escolha tomou um susto muito grande. Vamos pegar o caso da tabela regressiva. Está muito mais dentro daquela questão de qual que é o melhor. O melhor depende das condições. Então, regressivo, para aquele que tem um objetivo, como a Cris comentou, para estudo, né? Você começa a constituir uma previdência com um bebê, tá? Hoje é muito comum as pessoas darem de presente, né? Se os pais não derem, né? Os tios, os padrinhos, etc., né? Os amigos, podem dar um depósito inicial de previdência aqui para essas crianças seguirem aí com os aportes dos pais, né? Hoje os valores são bastante acessíveis. Então, nesse caso, você optar por uma tabela regressiva é bem interessante, porque ele meio que obriga a pessoa a não sacar no curto prazo, tá? Porque ela começa com uma alíquota muito pesada nos 2 primeiros anos, que é 35%. Mas isso vai regredindo a cada 2 anos 5%, de tal forma que chega no final dos 10 anos você tem uma alíquota de 10%. É a menor alíquota de tributação sobre o ganho, talvez no mercado mundial. Tá? Você tem investimentos aí no mercado que falam que são isentos de imposto de renda, letras de crédito imobiliários, letras de crédito do agronegócio, ou seja, LCI e LCA, as debêntures incentivadas, mas isso é um pouco ilusório, porque, na verdade, o efeito de R já está precificado. Aqui, no caso que a gente está falando, é real. Você tem o ganho cheio e a tributação, no final de 10 anos, somente sobre o rendimento, no caso do VGBL, no caso do PGBL, sobre o valor total. Mas vamos lembrar que no PGBL, que é um pouco o contexto que a gente está trazendo aqui, né? Estamos na época de entrega a declaração, para aqueles que declaram pelo modelo completo e recolhem INSS, eles podem lançar mão desse benefício de depositar até 12% do ganho anual no PGBL e ter a base de tributação reduzida. Então, se está postergando esse imposto de renda, e aí, se for o caso de optar por uma regressiva, ainda reduzindo a alíquota até 10% para esse horizonte mais estendido, né? Então, o susto a pessoa fez uma previdência, seja um PGBL ou um VGBL, que não tem reserva de emergência. Essa, principalmente, corre muito risco de ter que usar esse dinheiro. Então, o melhor para essa pessoa é o progressivo. Por quê? O progressivo vai tributar 15% no caso do PGBL sobre o total e no caso do VGBL sobre a renda. Estou repetindo para reforçar o conceito, tá? Então, e teoricamente tem um complemento na declaração, que muitas vezes, dependendo do caso, nem tem esse complemento, né? Então, tem que observar muito bem essa escolha do regime tributário. Regressivo, então, pensando no longo prazo, progressivo
para aqueles que podem usar no curto prazo. Eu já vi um caso, gente, que eu vou compartilhar aqui, que a pessoa fez um ano o depósito no PGBL e teve a restituição no ano seguinte, sacou. Anulou o efeito, né? Até, enfim. Zerou. Zerou. Então, vamos pensar, né? Isso aí, para você ter um benefício total, realmente é você estender esse prazo e pensar numa tabela regressiva, tá? É o melhor. Claro, você acha que ficou clara essa explicação? Essa questão do uso da previdência como benefício, ela é estratégica para quem quer otimizar na sua parte fiscal, ela é extremamente estratégica. E é bom ter um planejador do lado para te ajudar a fazer isso, né? É bem recomendado, que ele vai te ajudar a ter uma visão geral de toda a sua vida financeira para isso. Uma outra coisa nessa parte de fiscal também, que é um benefício da previdência privada, né, pessoal, é a questão da ausência de come-cotas que tem nos fundos de previdência. Diferente dos fundos de renda fixa, multimercado, né, dos fundos que existem pelo mercado, a previdência tem esse benefício de não ter come-cotas 2 vezes por ano, por isso o seu recurso, né, fica lá rendendo mais tempo ainda do que nos tradicionais fundos. Só para quem não sabe o que é come-cotas, é uma antecipação do imposto de renda que o governo faz em 2 vezes por ano, em maio e em novembro. Esse valor limitado a 15% do rendimento que você teve, o governo já faz essa antecipação. Mas, quer dizer, você não vai pagar 2 vezes. Quando você for sacar no definitivo, vai ser descontado esse valor. Mas, Wander, fala uma coisa para a gente. Já foram falados aqui muitos benefícios da Previdência. Faz um resumo para a gente por tópicos, quais seriam os maiores benefícios de se ter uma previdência privada? Um resumão, então, de todos esses itens? Não, primeira coisa, então, eu acabei de falar sobre a ausência do come-cotas. A segunda coisa é você pode pagar menos imposto e, dependendo da estratégia que for adotada, dependendo do seu momento lá no futuro, você pode ter até isenção de imposto, né? Porque a gente sabe que lá na frente é possível ter uma estratégia para isso. Terceiro ponto, postergação de imposto. Já que se você deduzir 12% da sua renda tributável no PGBL, você vai deixar de pagar esse imposto no presente. E também a questão um benefício à herança, né? Como a Cris citou antes, se tiver algum imprevisto e a pessoa que mantém a família ou que tem recurso aportado vier a falecer, é um dinheiro que transita rápido até a conta dos beneficiados, muito rápido e com baixíssima burocracia. Então, você não fica refém aí, por exemplo, do processo de inventário. Ô, Cris, agora fala para a gente como é que está estruturada uma carteira de previdência, como é que o mercado funciona e quais são os melhores tipos de carteira de previdência. Uma coisa também que eu queria colocar, que está nas vantagens, é a portabilidade, que é uma coisa que pouca gente também sabe, a gente acabou não comentando, que nos fundos de investimento, de modo geral, a gente investe num fundo. Aí a gente quer ir para outro fundo, a gente resgata esse dinheiro, o dinheiro vai para a conta, a gente paga imposto, depois investe em outro fundo. Na Previdência, uma outra vantagem, né? Você não faz esse resgate, você pede a portabilidade, e é custo zero. Então, você está numa instituição, você quer ir para um fundo de uma outra instituição, você pede a portabilidade. Então, você mantém todas as características contratadas inicialmente, então você mantém toda aquela parte fiscal, e isso é muito importante por causa daquela tabelinha que a gente está falando de imposto e tudo mais. Então, essa portabilidade é uma coisa que muita gente também desconhece. E muitas vezes, às vezes, a pessoa tem um dinheiro extra, chega na instituição, no banco, fala, eu quero... E o gerente fala assim, a pessoa fala, faz uma outra previdência. Não, coloca na mesma e depois daquela que você tem, você acaba diversificando para manter essa parte da vantagem fiscal, né? Mas, voltando à tua pergunta, Ricardo, eu acho que, assim, é muito, muito importante ver qual é o modelo certo, como o Wander falou, conforme a situação da pessoa atual, que ela faz, o momento dela, ela vê qual é o modelo mais adequado para a realidade dela.
de repente que pode ser o PGBL, como o Rogério comentou, ou o V, ou de repente até uma composição dos dois. Aí é muito importante ver também, fazer o perfil de risco, que em cima disso a gente tem o perfil da pessoa e os objetivos dela de médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, né? Que muitas vezes a pessoa não tem um investimento e está tudo na previdência. Então, aquilo lá tem que ser uma composição para todas as caixinhas, né? Uma outra coisa que a gente tem hoje em dia, que é muito legal, é ter um plano de previdência que tenha uma gestão ativa. Então, de preferência, uma gestão profissional e ativa, onde os gestores vão estar fazendo a divisão, vamos investir aqui, fazer ali, põe na mão de profissionais. A gente até estava comentando antes, vocês estavam comentando das estatísticas, que no Brasil, vocês podem até levantar isso que estavam falando, que a gente estava comentando. Mas ele está falando, né? Da renda fixa aí. A ampla maioria das previdências não são legais, não são bacanas, muitas são passivas, muitas ficam atrás, assim, e longe, por exemplo, de um benchmark. Então, isso é bem complicado, né? O que você está falando é muito bom, Cris, de ter esse cuidado. Né? E que a gente estava até comentando, né, que mais de 95% das previdências atuais no Brasil estão em renda fixa. Então, assim, se a pessoa está poupando para o longo prazo, não faz o menor sentido estar numa coisa conservadora. A maioria são planos muito antigos, como a gente estava falando. Então, o tempo foi passando, vão sendo desenvolvidos novos fundos, e o pessoal acaba ficando em planos muito antigos. E que quando você olha o histórico, o desempenho é realmente assim, é de chorar, de tão triste, assim, o quanto dinheiro as pessoas deixam na mesa. Então, assim, uma coisa que uma das coisas que criou esse preconceito atual, né, que as pessoas têm em relação à previdência, né, essa imagem que as pessoas têm da previdência, exatamente porque a estatística sobre a qualidade da previdência joga contra, né, a realidade das pessoas. Então, as pessoas têm fundos, têm modelos de previdência muito ruins e já não têm a educação financeira suficiente para escolher, e isso acaba criando um viés, né? Eu diria que essa é uma modalidade que realmente a pessoa estar assistido por um profissional habilitado, como nós aqui, né, sem falsa modéstia, né, ou planejadores que foram convidados para assistir aqui a nossa live, sem dúvida é essencial, tá? Eu tenho até compartilhando experiência aí de muitas vezes eu recebo ligações das pessoas falando assim: Rogério, tem uma previdência, agora é hora de mudar o perfil de risco para mais agressivo, para mais arrojado, para mais conservador, né? E geralmente no final, no começo do ano, quando as pessoas estão olhando isso aí, e isso é um equívoco muito grande, porque seja por portabilidade, isso leva um tempo para acontecer, mas o melhor mesmo a previdência sim, principalmente a regressiva por longo prazo. E quanto melhor adequado ao risco de perfil da pessoa, ou seja, que explore bem o entendimento da pessoa em relação ao risco que ela esteja correndo, investindo em multimercado, em ações, ela vai estar extraindo o melhor retorno para esse período que ela tem em vista, né? Mas a gente tem aqui uma solução que a Fiduc proveu aqui para os nossos clientes, que é uma previdência que antes não tinha no Brasil. Hoje já está todo mundo copiando, né? Ou seja, numa mesma previdência, você ter renda fixa, com vários gestores dos melhores do Brasil, multimercado, no caso da previdência da Fiduc hoje é de 60%, né? 60% em renda fixa, em torno de 10% em renda variável, seja local ou internacional, e o restante multimercado. Então, é um bom equilíbrio. E agora a gente vai ter uma alternativa um pouco mais conservadora, mas não pura renda fixa, né? Você vai ter uma alternativa com uma volatilidade de 2,5% mais ou menos, que permite aí também um bom retorno sem muitos solavancos, né? Como a gente viu aí em 2020, como a gente viu
no segundo semestre do ano passado, né, 2021, esse tipo de situação que trouxe desconforto para as pessoas, mas as pessoas têm que entender que, nesse tipo de estratégia, a volatilidade é um componente de vantagem para o longo prazo, de possibilidade de retorno. Tá? Então, querer jogar, agora vou fazer isso, fazer aquilo, abrir uma possibilidade muito grande para perdas irrecuperáveis. Tá? E eu acho que a gente tem aqui, hoje, a Fiduc trouxe isso de novo, mas hoje tem muitos bancos aí que têm esse tipo de solução também, que traz não precisa você ficar fazendo portabilidade para cá ou para lá, tá? São duas situações, né, Rogério? Que, assim, uma é a pessoa que está pensando no médio e longo prazo. Então, acho que que a Fiduc foi a pioneira, implantou e é considerada a melhor que tem hoje no Brasil, desde que ela implementou e todo mundo começou a copiar, pensando no médio e longo prazo. E aquelas pessoas que já estão, de repente, aposentadas ou já estão usufruindo do benefício, aí entra aquela outra que seria um pouco mais conservadora, porque justamente a pessoa que já está usufruindo, está nesse momento, ela não pode correr tantos riscos, que é o que o Rogério estava falando, né? Então, são duas situações porque depende e que da você está idade, super né, bem servido nas duas, e que ela foi pioneira e a gente brinca, mas só ela faz. O que a Fiduc montou, implementou, ninguém ainda tem no mercado, né? Isso aí. Mas é aquela coisa que também, por isso que eu falei, é importante ter um planejador financeiro. Imagina, vai fazer uma previdência com um perfil de risco muito elevado para uma pessoa de 70, 80 anos, não dá certo, né? Alguns que quiseram fazer não aguentaram o tranco, tá? Eu tenho experiência pessoal com isso, e justamente, da mesma forma que para uma criança, você ter no longo prazo o melhor em termos de crescimento de patrimônio, você explorando os diversos mercados aí num percentual adequado, para uma pessoa de 60, 70 anos, dependendo do entendimento dela, é importante você ter algo um pouco mais conservador, como está sendo feito agora, né? Então, é pela experiência, eu acho que é isso. A gente pode dizer, então, que, assim, do meu ponto de vista, eu acho que previdência, se for feita da forma certa, uma baita ferramenta de investimento. O cuidado que as pessoas precisam ter é em fazer a escolha certa entre modelo, gestão ativa, entre modelo de tributação, modelo de uso presente. Então, tomar esse cuidado, mas as pessoas têm que estar abertas a olhar a previdência com a característica dela mesma, que é uma característica muito positiva para quem tem projetos de longo prazo. Sim. O Wander, e salientar o seguinte, a gente fala em previdência, tem gente que arrepia, né? Porque tem trauma. Você tem que lembrar que até um pouco tempo atrás ainda tem a previdência que cobrava taxa de carregamento. Muita gente nem sabe o que é isso, nem sabia que tinha. Encontrei muita gente que pagou e pagava nos aportes adicionais. E ainda paga, Rogério, ainda paga atualmente. Já resgatei alguns clientes que tinham essa situação. E aí, assim, ele não tem nem trauma pela taxa de carregamento. Quando ele sabe que tem, aí ele... Outra coisa, taxa de administração. Eu peguei previdência com 3%, 4% de taxa de administração. Imagina isso num contexto como do ano passado, que a taxa de juros e referência chegou a 2%, né? Às vezes num fundo de renda fixa, né? Com taxa exatamente. De 3%, não tem sentido a pessoa, nenhum. Dá baixo, dá negativo, não sabe por quê, né? Como assim, né? Então, taxa de administração abusiva, taxa de carregamento, investimento inadequado, má orientação em relação à escolha do regime tributável, mau uso na questão do planejamento fiscal para reduzir ou reduzir imposto ou aumentar a restituição, né? Então, todas essas coisas que nós estamos trazendo aqui, talvez ainda esteja muito complicado para o povo aí entender, né? Mas assiste umas 2 ou 3 vezes o vídeo que ajuda também, viu? Mas melhor ainda, procura um planejador financeiro aí. Pode fazer tanta diferença, né, Rogério? Isso. Porque às vezes a pessoa contribui aí por 20, 30 anos, na hora que vai ver lá o valor final,
se decepciona ou conversa com o planejador fala, olha, que se tivesse sido revisto isso no passado, poderia ter o dobro de recurso aí. Então, quanto antes você busca o caminho certo, melhor vai ser a sua vida lá na frente. Então, é fundamental para uma decisão tão importante você ter o caminho certo, e um planejador pode ajudar você a ter isso. E Wander, deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes a gente falando assim, parece um pouco de arrogância, prepotência, né? Mas é para chocar mesmo. É para a pessoa sair da poupança e entender que tem vida fora da poupança, né? A poupança assim, pode ser boa para certas circunstâncias, poucas, né? Mas a gente está no Brasil. O Brasil é um dos mercados mais sofisticados em termos de investimento, desenvolvido em termos de sistema financeiro, seguro. Então, explore isso, explore ao máximo isso. Procure. É para chocar também outro ponto, viu, Rogério? Porque tem muita gente, possivelmente, está assistindo, que tem previdência. Fala, estou confortável, caminha. Mas se você pegar a estatística aí que a Cris bem lembrou, né, esse número que nós estávamos falando aqui, de mais de 95% das previdências não são interessantes, não são bacanas no mercado, isso quer dizer que a chance maior é de você que está aí nos assistindo, se tiver, estar em uma dessas. Então, assim, fica instigando você a ir atrás, a verificar se você não faz parte dessa estatística de quem poderia estar tendo um resultado muito melhor. Quase R$1 trilhão, né, de reais está nessas previdências aí. Então, assim, é muito dinheiro que está no lugar errado, né? Então, acho que dentro desse modelo, o que é mais interessante é que você vai ter um planejador que vai estar ao seu lado nessa jornada, né? Então, assim, mudou o cenário, a gestão é ativa e profissional. A diversificação aumentou, Selic, volatilidade na bolsa, inflação, a sua previdência vai estar se adequando a isso. E se mudou o seu cenário profissional, de renda, agora eu não tenho mais renda tributável, agora vou ser empresário, vou ter um filho, você vai ter um planejador para tomar a melhor decisão, se PGBL, se VGBL, se regressivo, se progressivo. Então, assim, movimentar-se dentro dessa estratégia, né, na sua jornada, vai ser fundamental. E aí, só aqui na Fiduc você vai ter um planejador ao seu lado o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que é a melhor coisa e é uma coisa que só a Fiduc faz para você, né? Então, é o que a gente deve realmente privilegiar aqui dentro desse modelo. E, pessoal, já foi falado, mas eu vou refrisar, ainda mais agora, como o Rogério lembrou, que a gente está em época de imposto de renda. É impressionante mesmo o número de pessoas, inclusive contadores, que as pessoas geralmente delegam, né, para fazer imposto de renda, um contador. O número que eu vejo, inclusive de contadores, que não se aproveitam do benefício do PGBL. Tá? Então, acho que assim, independente, na dúvida, checa, conversa, faz uma análise fiscal, porque dá para reduzir muita base de cálculo na hora do imposto e, com isso, ganhar dinheiro. Em vez de dar para o governo, põe no teu bolso hoje. Já falamos, estou refrisando, porque é um momento muito oportuno para se preparar, então, para a declaração do ano que vem. Né, que a gente já teve casos assim, que é incrível, porque as pessoas acabam se beneficiando. Bom, gente, eu acho que o assunto era esse, né? A gente não consegue, em menos de uma hora, esgotar o assunto, mas todos esses planejadores estão à sua disposição para esclarecer dúvidas, conversar, um bate-papo mais tranquilo. Se você gostou desse conteúdo, toda segunda-feira do mês, nós estamos com um novo vídeo. Pode recomendar para os seus amigos, seus familiares, para que esclareçam e evoluam na sua educação financeira. Então, nós estamos à disposição de vocês. Ok? Muito obrigado e até o mês que vem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.